Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, sempre com o objetivo de trazer aquilo que vai fazer a diferença para o desenvolvimento pessoal da sua carreira, o crescimento do seu negócio. E estava demorando colocar em pauta aqui uma temática que eu estou apaixonada, me aprofundando cada vez mais, que se trata inteligência artificial. Eu escolhi para compartilhar aqui com você um pouquinho mais sobre esse tema, um cara disruptivo que está fazendo um movimento gigante no mercado com o seu livro Domine seu negócio com a inteligência artificial. Aqui comigo, Alexandre Rodrigues, que é doutor em ciência da comunicação, no campo da aplicação da metacomunicação, com ênfase em neurociência, aplicada ao negócio e ao desenvolvimento comportamental. E é isso que me apaixona ainda mais. Pela Universidade Lusófona de Lisboa. Ele é professor e consultor desde 2001 nos campos de desenvolvimento de estratégias em neurociência aplicada a negócios e desenvolvimento de pessoas e equipes de alta performance, pela empresa DNA Corporativo. Alexandre, seja bem-vindo a esse episódio. Eu estou com uma expectativa gigante de falar sobre esse tema que hoje já é obrigatório, né, em todos os currículos, para todos os empresários, para aqueles que têm visão de crescimento, transformação e evolução dos negócios. Conta um pouquinho mais para nós aí sobre você e o que podem esperar aqui dessa nossa troca hoje. Bom, olá, Fernanda, obrigado pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom poder falar sobre esse ponto especificamente, né? Mas sobre a minha paixão, que é a neurociência também, e agora ela conectada, ligada à inteligência artificial, né? Um tema que, como você disse, está muito latente, né? E muito necessário hoje em dia. As pessoas estão perdidas, de certa forma, de tantas demandas, de tanta informação sobre esse tema, né? E eu busquei, então, desenvolver esse guia, esse manual, para ajudar essas pessoas a enfrentar melhor esse desafio, né? Entrar pela porta da frente, tirar resultados a partir disso. E, obviamente, a partir do momento que você conhece, a partir do momento que você começa a tirar esses resultados, você tende a se aproximar muito mais, né? E estar muito mais livre para assumir esse desafio com maior conhecimento. Esse é o meu grande propósito. Sensacional. A pergunta que não quer calar, e para começar com tudo esse podcast, é: a inteligência artificial vai tirar os empregos? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que surge sempre, né? É um pensamento constante nas pessoas, uma preocupação constante, exatamente porque as pessoas imaginam que ela pode substituir outras pessoas, né? E não, eu mostro que elas vêm para te auxiliar. Ou seja, o nosso mundo de hoje, né, ele já é um mundo que segmenta muito a questão de empregabilidade, né, por nível de inteligência que você tem, né? A gente já percebe que pessoas pouco interessadas, pessoas que não adquirem conhecimento acabam ficando para trás e, infelizmente, né, acabam sendo expostas para fora do mercado de trabalho como algo natural, assim. Então, hoje isso já acontece, né, de uma forma relevante, né? Então, a inteligência artificial, ela, ao mesmo tempo que ela vai, vamos dizer assim, resolver problemas operacionais, né? E tirar fora do mercado pessoas que trabalham com mão de obra não tão qualificada, ela também vai trazer empregos para pessoas que têm uma inteligência latente e que vão agregar muito mais valor, né? Expostas a uma ferramenta que pode trazer informações globais em tempo real, pode te dar soluções em tempo real, pode acelerar a sua performance, né? Então, assim, a preocupação, ela não deveria se dar em relação à evolução vai tirar o meu emprego ou eu estou tirando o meu emprego.
sabe? Eu acho que é uma autorreflexão que as pessoas têm que fazer, que a evolução ela é inerente, ela acontece, ela vai acontecer, né? Ela faz parte da nossa evolução desde sempre. Então, assim, se nós tivéssemos medo de sair da caverna lá como Neandertais, a gente não tinha possibilidade de explorar o mundo, né? E recolher os benefícios desse mundo. Então, assim, eu sempre busco desmistificar isso. Eu acho que eu já transformei a vida de diversas pessoas que tiveram contato com esse livro, né? Que diziam para mim: olha, Alexandre, eu vou te confessar que eu achei que eu já tinha que me aposentar, que eu não ia conseguir absorver isso, e você está me mostrando um mundo totalmente novo, sabe? Que eu consigo utilizar a minha inteligência, eu consigo montar cursos novos, eu consigo atingir pessoas de uma forma nunca antes que eu imaginei que eu conseguiria, simplesmente desenhando 2 ou 3 prompts que você me mostrou agora. E você tem mais de 50 prompts. Então, assim, é algo que elas me agradecem, sabe? Quando eu consigo mostrar isso. Então, isso é muito bacana. Agora ficou uma deixa aqui. Você disse assim, são 50 prompts, são 50 ferramentas no teu livro que ensinam as pessoas realmente a potencializar, a crescer os negócios. Quem ficar aí conosco nesse podcast já está desafiado aí, o Alexandre, para ao vivo aqui mostrar na tela quais são esses prompts e já agregar valor e mostrar o caminho para quem quer se desenvolver e desenvolver o seu negócio com a inteligência artificial. Alexandre, você reescreveu, né, esse livro, a gente bateu um papo e você me contou, né, que é um livro que você lançou há 10 anos atrás, e agora ele veio para o mercado com a visão de gestão de negócios com a inteligência artificial. E você usa uma frase muito forte, né? Como não se perde mais tempo nos negócios com a inteligência artificial? Gente, será que nós estamos perdendo tempo nos nossos negócios por ignorar uma informação que pode nos dar produtividade, velocidade, dados? Fala mais sobre isso para a gente. Então, Fernanda, hoje em dia, o que mais nos é importante, né? Obviamente, depois que você tem a maturidade de conseguir compreender isso da forma correta, né? É o nosso tempo, né? A gente sabe, assim, que tempo é algo imprescindível, né? O que você faz com o seu tempo é o que vai te levar ao sucesso ou ao seu fracasso, né? Então, assim, a maneira como você ocupa esse tempo. Outra coisa que a gente sabe é que temos, né, a nossa mente constrói milhares e milhares de ideias durante o nosso dia. Nem todas essas ideias são guardadas, nem todas essas ideias são lembradas, nem todas essas ideias são anotadas, nem todas essas ideias a gente consegue pôr em prática, né? Quantas ideias cada um de nós que agora está ouvindo esse podcast tem que poderia criar um livro para isso, poderia criar um curso para isso. Quantas expertises a gente tem aqui que estão latentes, que não sabem como construir um curso para passar esse conhecimento para frente? Quantas pessoas têm aqui carentes de soluções que estão nas outras cabeças que elas não têm acesso, né? Porque elas não conseguem construir isso, não conseguem parar para desenvolver isso. Então, assim, o tempo hoje é algo absurdo, né? Antigamente, eu vou te dizer a verdade, e antigamente eu trago isso com ressalvas, porque isso ainda hoje acontece muito. As pessoas reuniam equipes, ficavam uma semana discutindo um planejamento estratégico. O custo disso é absurdo. Você tirar as melhores mentes da sua equipe do campo para colocar numa sala para discutir planejamento estratégico, ainda tem gente que faz isso. Ainda tem gente que não sabe desenhar uma persona, que não conhece a necessidade do seu público, porque sempre foi feito assim, sabe? Então, assim, a partir do momento que você consegue montar um plano estratégico, um plano de negócios em minutos, e você consegue perceber que aquilo é viável ou não, e já o outro dia começar a construir essa ferramenta, você vai ganhar muito tempo diante de pessoas que já tiveram essa ideia e já estão construindo. Então, o tempo que você leva construindo um bom planejamento estratégico é o tempo que alguém leva para ter a sua ideia, construir o seu produto e lançar isso no mercado e ir ajustando ele no meio do trajeto. Tá entendendo o tipo de negócio que se faz hoje?
Então, assim, não Uhum. existe mais tempo para você reunir 10, 15 pessoas num determinado horário, ninguém mais tem agenda. Então, ou seja, você já precisa chegar com a ideia semi-pronta, você já precisa chegar com aquele escopo daquele trabalho semi-pronto, para que vocês partam de um princípio e comecem a lapidar a ideia, e quando ela fica pronta, já vocês já começam a produzir isso, entendeu? E o mercado vai testando e você vai ajustando essa dinâmica. Então, a proposta do livro é essa, que você tenha informações em tempo real por mais de 50 perspectivas. Enquanto você falava, eu fiquei aqui me questionando, né? Eu tenho buscado me aperfeiçoar cada vez mais, né? Usar nos meus negócios, nas minhas decisões, na minha visão de mercado. E eu percebo, né, aqui do outro lado, uma especialista em performance emocional, uma pessoa que acredita que o comportamento transforma os resultados no trabalho, né, que a diferenciação vai estar no nosso posicionamento, na nossa comunicação, Sem na nossa dúvida. criatividade, na nossa capacidade de fazer perguntas, sintetizar, se posicionar. Essa correlação que eu faço entre inteligência emocional e inteligência artificial. Eu estou tentando cada vez mais aprender mais para unir as duas, né? Eu acredito que a inteligência artificial ela precisa muito da inteligência emocional. Ela precisa muito da capacidade do desempenho intelectual e mental do ser humano que está operando ela. Por isso, nada é substituído, né? Ela pode ser somente um aplicativo na mão de alguém que não sabe fazer perguntas, na mão de alguém que tem um intelecto, né, desenvolvido para criar isso, né? Eu queria escutar um pouquinho da tua visão dessa junção de mentalidade, de performance emocional e inteligência artificial. Então, é curioso você dizer isso, porque eu lancei agora, hoje ou ontem, um post no meu Instagram, exatamente falando disso. Peguei alguns pontos, né, aonde a gente consegue demonstrar que você precisa trabalhar com os dois contrapontos, com a inteligência artificial e com a inteligência humana junto, sabe? Então, uma depende da outra. Nós trabalhamos com duas ferramentas completamente complementares. Então, assim, hoje você tem um negócio específico e você tem uma expertise específica e você não conhece tudo o que está acontecendo, sabe? Você precisa de apoio. Você precisa de apoio informacional, você precisa de apoio para encontrar ali relações que o seu negócio tem com o mercado que você não estava sacando, que você não tinha tempo de olhar, que você não estava vivenciando. E a inteligência artificial, ela consegue te trazer isso de uma forma muito assertiva hoje. Por outro lado, se você não tem a inteligência do seu negócio, se você não estudou o seu negócio, se você não tem experiência desse negócio, essa informação ela também não vai te levar muito longe, entendeu? Porque você vai ver ali tanta fragilidade que você vai dizer assim, ó, poxa, eu não sirvo para nada. Eu não aprendi nada, então esse negócio não é para mim, sabe? Então, assim, aquela ideia de que você vai usar a inteligência artificial para construir um livro, construir um curso, mas na hora que você vai dar esse curso, a hora que você vai explicar esse livro, a hora que você vai implementar isso em algum lugar, a inteligência artificial não vai te ajudar, ela não vai botar um ponto no seu ouvido e você vai repetir o que ela diz, entendeu? É você, é a sua inteligência emocional que vai conduzir esse processo, que vai mostrar quem realmente você é e quanto que aquilo suporta o seu desafio, a sua promessa, a sua expectativa que você vende, entendeu? Então, assim, eu acho que a união dessas duas coisas, elas são hoje essenciais. Ela faz com que você libere a sua mente de práticas manuais, de práticas rotineiras, de práticas que você sim pode automatizar, para você se direcionar para partes que são emocionalmente importantes, sabe? Para práticas que você pode envolver de uma forma mais personalizada o seu público, de forma que você pode treinar a sua linguagem, a sua linguagem corporal, o teu tom de voz para aperfeiçoar a sua venda, para personalizar o seu pitch de vendas, entendeu? Então, assim, o mundo hoje ele está muito rápido. Você precisa se preocupar com questões que envolvem, não questões que possam ser automatizadas. Então, assim, o que eu ensino é como você se desocupar
ao mesmo tempo que você está ali curtindo o seu negócio, aprofundando, estudando o seu negócio, se tornando cada vez mais especialista no seu negócio, sabe? Isso vai fazer com que você tenha uma impulsão em relação à concorrência, a outras pessoas que fazem isso, de uma forma absurda, absurda, porque assim você vai conhecer o que você faz com uma propriedade tão inimaginável hoje, sabe? Que até hoje eu testo os meus prompts no meu negócio e eu ainda me surpreendo com esses resultados que estão me trazendo, sabe? Com coisas assim que, puxa, eu não tinha pensado. É impressionante mesmo. Impressionante. Eu fiquei me perguntando aqui, será que quem está nos escutando, qual é o nível de conhecimento sobre conceitos básicos? O que é inteligência artificial? O que Hum, é um prompt? O hum, que é? Por onde eu começo a aprender? Vamos, antes de uhum, mostrar aqui, por onde eu começo? Eu estou ouvindo esse podcast. Essa dupla está me mostrando, cara, não deixe de investir no seu emocional e na inteligência artificial. Abrace os dois. Mas, vamos dar um passinho para trás aqui, que eu acho que eu uhum. devia ter feito no começo. O que é na íntegra a inteligência artificial? O que é um prompt? O que é? Fala mais sobre Vamos lá. para nós. A inteligência artificial, ela é como se fosse um grande computador, né, com processamento gigantesco, com uma fonte de dados inesgotáveis, né, de uma linha de processamento, que o nosso cérebro não tem a menor capacidade consciente de processar tantas informações e fazer uma análise e consolidar isso numa resposta. Isso é basicamente a inteligência artificial. Um modelo de linguagem, ele é um modelo que conversa com você. Então, ou seja, você pergunta, ele analisa a sua frase e ele compõe a melhor resposta, né, que mais se adeque dentro daquele contexto. Tanto que a gente pode alterar contextos. Então, por exemplo, eu posso dar um rosto específico para cada modelo de linguagem, dependendo do tipo de resposta que eu quero que ele crie para mim, tá? Então, esse é o início. Agora, como a gente entra nesse mundo? O primeiro passo para entrar nesse mundo é a disposição. Você precisa estar disposto, você precisa quebrar paradigma, entendeu? A gente vive num mundo que paradigmas não encaixam mais, porque ele muda constantemente, sabe? Então, assim, a partir do momento que você quebra o paradigma de que a inteligência artificial ela vem para destruir o mundo, para destruir as pessoas, para tomar conta da humanidade, você começa a abrir os olhos para potenciais ferramentas que possam te ajudar. Então, esse é o primeiro passo. Abra sua mente, né? E se disponha a aprender, se disponha a ouvir pessoas que sabem o que estão falando sobre isso, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é escolher a ferramenta. Que ferramenta eu vou começar? Não atue em tudo. Você vai lá ver um PDF com 100 ferramentas de IA. Esquece esse PDF. Você vai pegar uma ferramenta e vai tentar trabalhar, aprender como aquela ferramenta trabalha. Se dedique a uma ferramenta. Como é que isso pode se encaixar no seu negócio? Que tipo de estrutura você vai usar? Qual é o potencial que o seu negócio pode de absorver essa inteligência nova? E a partir daí você vai aprender a desenhar prompt. O prompt ele é uma linha de comando, né? É como se você tivesse uma sala de aula e você tivesse que fazer perguntas corretas para um professor. Esse professor ele não vai interpretar o que você quer, ele não vai tentar entrar no seu mundo. Você precisa entrar no mundo dele. Então, assim, se você pergunta, professor, aonde fica a Torre Eiffel? Ele vai responder, Paris. Pronto. Ele não vai responder de que é feita a Torre Eiffel, quando que ela foi criada, não. Agora, puxa, eu preciso saber quando ela foi construída. Então você vai perguntar, professor, a Torre Eiffel fica onde? Quando ela foi construída? Então, parece muito simples agora, mas imagina você montar uma ferramenta como o Balance Scorecard, que precisa desenvolver objetivos estratégicos, conexões causa e efeito, indicadores, se é bom para cima, se é bom para baixo, que tipo de plano de ação vai originar a partir disso, como gerencia plano de ação, o que é um GUT para gerenciar um plano de ação. Como é que você vai fazer esse bando de questões, desenhar um prompt que te dê, né, todo o aparato necessário para que você consiga montar um Balance Scorecard, que é uma ferramenta de gestão estratégica, entende? Como é que você vai criar uma SWOT? Ah, SWOT é o quê? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ok, mas o que eu ensino é você fazer análise SWOT, cruzar essas informações e a partir daí te trazer soluções para o seu negócio. Onde você tem uma fraqueza e tem uma oportunidade. Como é que você
junta essas duas coisas. O que que você tem que melhorar para buscar essa oportunidade? Entendeu? Então, assim, um desenho de persona, você pode pegar lá e você pode queimar a cabeça 2 dias montando lá 5, 10, 20 requisitos sobre essa persona. Mas quando você coloca isso num sistema de inteligência artificial, ele quebra isso em centenas de possibilidades. Então, assim, você pode segmentar o seu nicho de mercado em dezenas de nichos e criar mensagens personalizadas para cada um desses nichos. Então, você pode ter um produto, vender para 10 nichos de forma completamente diferente dentro do âmbito daquele nicho, entende? Ou seja, a sua assertividade é absurda. Um post para Instagram, você pode colocar desenho 10 posts de Instagram que ele faz isso em segundos. Então, a gente sabe que a gente perde mais tempo em sacar que tipo de conteúdo que eu vou pôr no nosso dia a dia do que construir o post que já tem dentro da sua inteligência, entende? Então, assim, a gente acaba acelerando demais, sabe? A forma como a gente trabalha, a forma como a gente decide, assim. E isso realmente muda a vida do empreendedor, sabe? Muda da água para o vinho a vida do empreendedor. Eu tenho casos, assim, que os caras piraram. Eles disseram, cara, eu estava completamente fora. Eles disseram assim, eu estava usando a minha inteligência, eu me considero alguém inteligente, sabe, nisso, mas eu estava completamente fora, isso mudou a minha vida. Pronto, é isso, sabe? O segredo, um dos segredos é você saber dar o comando, né? Como você falou, Saber dar o comando. né? Eu procuro tratá-lo, né, como um bom mentor, aquele que já passou por tudo isso que eu estou passando. E eu gosto de trazer rico em detalhes. Aí eu uso a inteligência emocional a meu favor, de Isso. realmente eu trago sentimento, pensamento, percepções, dúvidas. Eu converso com o chat como se eu estivesse no meu terapeuta em alguns momentos, com o meu. Exatamente. E aí, quanto mais rica a capacidade de detalhes sobre aquilo que eu estou trazendo, acontecendo e eu quero, né? Por isso é incrível, qual é a minha visão, o que eu quero com isso, e para ele poder me devolver à altura, né? Então, eu sempre digo que Exatamente. está na pergunta, né? Porque se você fizer a pergunta Exatamente. à altura, e uma pergunta na altura, ela precisa de um intelecto, como você falou, abastecido, né? Senão você não Exatamente. vai lá do outro se você não está com capacidade para fazer isso. Então, ela vai Exatamente. ser que se dedicam aos hábitos básicos, né? Porque se está se dedicando no hábito básico, que é estudar, que é se aperfeiçoar na sua área, que é ter, né, esse autocuidado, todos esses fatores, eu acredito que eles fazem toda a diferença na aplicação do chat, enfim, né, dessa forma. E como é que você vê tudo isso no futuro, assim, essa interação também com a neurociência, né, que você tem tanta expertise nisso, né? Tá aí, tá em Portugal há mais de 5 anos, 24, É, 25 anos, é. à frente de grandes estudos, doutorado, tá saindo um livro, né? Eu quero trazer para contar aqui Ah, esse essa é próximo. novidade, essa é novidade. Mas como é que você vê o futuro, assim? Então, com essa perspectiva de que já está nesse nível de entrega e de resultado para quem sabe utilizar. E eu acredito que isso não está na mão de, olha, eu estou chutando. De quanto por cento da população? 5%? Não Nossa, está, né? nossa, não, Não, infelizmente não. é. Aí eu vejo um futuro assim de muito potencial, de muita produtividade, sabe? De muito tempo livre para as pessoas poderem ter o seu lazer, aproveitarem sua família, aproveitarem seus filhos, aproveitarem um parque, aproveitarem o sol, sabe? Aproveitarem o seu lazer e terem uma produtividade ainda maior do que socar você 8 horas num departamento atrás de uma mesa, entendeu? Eu acho que o futuro ele é um cenário que vai privilegiar muito mais o bem-estar das pessoas, né? Porque a sua produtividade ela vai estar em dia, se você souber usar isso a seu favor, sabe?
Então, assim, ideias muito mais assertivas, né? Ideias muito mais, possibilidades muito mais reais. Então, você consegue testar hoje uma, um e-mail que seja, sabe? Puxa, eu quero montar um e-mail específico para esse perfil de pessoa, ele consegue fazer esse teste. Em tempo real, na hora, você já faz isso. Ele consegue alterar todo o seu planejamento de formação, então ele atualiza os seus conteúdos, ele diz, olha, esse conteúdo aqui, ele está mais relevante nesse momento. Eu tenho um prompt para você ter uma ideia que te dá a possibilidade de ler 20 livros por dia. 20, por Ah, exemplo, você pega 20 artigos, por exemplo, assim, ó, eu posso te dizer que eu quero os 20 artigos mais atuais sobre comportamento humano nos negócios, editados na China. Faça um resumo detalhado sobre os principais pontos desses 20 artigos e eu ponho no áudio e ele vai lendo para mim enquanto eu trabalho. Então, assim, ele traz isso dentro de uma linguagem que você consiga entrar dentro desses artigos. Então, você pode baixar isso, por exemplo, de um artigo do Departamento de Medicina da China, entende? Então, assim, isso a gente não tem acesso, a gente não teve acesso a esse conhecimento, sabe? Isso é algo absurdo, porque, assim, você consegue ter insights que você não teria se não fosse essa tecnologia. Então, assim, isso pode parecer difícil, mas eu tentei mostrar nesse livro, e eu acho que eu estou tendo bastante sucesso nisso, que eu transformo isso dentro de uma linguagem muito simples e acessível para qualquer pessoa, desde um estudante que está entrando agora, ou saindo agora do segundo grau da escola, até um CEO de empresa, sabe, que está preocupado com o seu tá. negócio. Oi? Mostrar agora esse Bora, prompt, bora. esse exemplo dos 20 livros por dia que você pode ler com a inteligência artificial. E eu já sei, esse com foco em comportamento humano nos negócios. Quer ver Vamos lá? esse? Quero ver. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu dividir a minha tela. Depois Ah, eu quero ver mais. boa, deixa eu ver aqui se eu encontro ele, porque ele tá aqui, deixa eu ver. Livros, vamos ver aqui. Livros, ops, livros. Ah, já mostrei. Isso é da menina. Aqui, ó, é a dica 1. O que que é a dica 1, tá? Além das 50 ferramentas que eu tenho, eu ainda coloquei mais 11 dicas que você pode usar. Ou seja, você ganha de presente mais 11 dicas. A primeira dica é exatamente essa: ó, leia mais de 20 livros por dia, tá? Aí que ele explica tudo, tal, como é que funciona, bababá, bibibi. Aí aqui é o seguinte, ó. O prompt é esse, ó. O que que eu vou fazer? Eu nem vou alterar, tá? Eu vou pegar ele, vou copiar e vou colar lá. E aí eu vou alterar no próprio prompt, para a gente ter uma ideia, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Atue como um leitor voraz, grande crítico literário, amante do tema principal e traga sumarização completa e detalhada sobre a obra. Sei lá, vou colocar aqui uma obra qualquer aí. Diga uma aí que você quer. Aqui, como leitor voraz, grande crítico literário. O nome de um livro. Desperte seu gigante interior. Desperte Seu gigante interior. o gigante ou seu? Seu. Seu gigante interior. O autor de. Anthony Robbins. Ah? Anthony Robbins. Anthony Robbins. Bora lá. Vamos ver o que acontece aqui. Não posso fornecer o áudio. Ele está dizendo que não pode fornecer o áudio. No entanto, ele pode oferecer a sumarização. Aqui ele sumariza tudo, tá? Ó, ele está dando capítulo por capítulo, o que que cada um diz, né? A introdução do livro. Então, ele já me dá uma boa ideia sobre o livro. Mas o que acontece? O que acontece? A partir desse momento aqui, ó, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de jogar isso aqui, ó, copio o mesmo prompt, isso eu mostro lá também. Aí eu vou colocar isso lá
no Gemini, por exemplo, tá? Aqui eu estava usando o GPT, mas ele também serve para o Gemini. Então, eu vou lá para o Gemini e eu coloco... Cadê aqui? Ah, tá atualizando. Qual é o teu preferido? Ah, eu prefiro o GPT, porque eu já estou trabalhando com ele já há algum tempo. Então, mas o Gemini também é muito bom. Eu explico a diferença dos dois, quando usa um, quando eu uso o outro, tá? Deixa eu ver como é que ele funciona aqui no Copilot. Vamos ver se ele... Eu acho que o Copilot também consegue me trazer. Tarará. Ó, o Copilot, ele te dá uma resposta um pouquinho mais... um pouquinho diferente, ele te dá as fontes também, o que pode ser interessante, né? Beleza, então a gente está fazendo só um teste, tá? A partir daqui, então, tá, beleza. Aí eu peguei esse resumo. Agora, assim, traga um resumo dos 20 principais temas orientados a este livro. O que ele vai fazer? Você tem interesse nesse assunto, tá? Agora, a partir desse ponto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 20 principais temas relacionados a esse assunto e vai te trazer também esses resumos. Então, assim, você pode cercar o tema por assunto, você pode cercar o tema pelo interesse do autor, você pode cercar o tema pela necessidade. Então, por exemplo, eu quero pegar esse tema relacionado à gestão de pessoas. Aí ele vai te dar ali, ó, 20 pontos. Aí você pode explorar, você pode continuar explorando esse tema, entende? Até que você consegue chegar num padrão de resposta que ele cria o audiobook e você pode ir ouvindo isso enquanto trabalha, entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso que a gente criou a resposta, ele criou aqui toda a resposta, até pontos principais do livro, resumo de cada capítulo, ó. Então aí você vai explorando, ó. Quais outros temas têm relação com este assunto? Ó. Aí ele já vai criando. Então você vai desenvolvendo esse trabalho, entendeu? A partir daí, o que você pensar, o que você pensar em autores que tragam isso, o que você pensar em temas que abordem relação com esse prospecto, você pode colocar, entendeu? Sensacional. Você falou também sobre não perder tempo nos negócios, né? Que Uhum, em planejamento estratégico, em missão, em visão, uhum, com ferramenta à disposição, poderia ser perda de tempo. Tem isso. como mostrar um pouquinho isso na prática para nós? Bom, o que acontece aqui? Tem um outro prompt, né, que vai trabalhar aí missão, visão, valores, essas coisas todas, né? Aí para isso eu tenho um detalhamento do meu negócio que eu coloquei aqui já, né, que eu já criei isso. Então assim, você vai pensar sobre o que é o seu negócio. Aí você vai construir. O livro ensina isso também. Aí você pega, simplesmente coloca isso lá no prompt, né, que já está pronto, né? Copia e cola isso lá no GPT. Inicia uma questão nova, né? Porque a gente vai abordar um assunto, um novo assunto. Você vai simplesmente copiar e colar isso lá. Ou seja, ele vai lendo o meu negócio, me sugerir a parte do planejamento estratégico que refere-se então à missão, visão e valores. Ele vai construir lá essa parte mais chatinha, dessa parte mais da reflexão do negócio, entendeu? E a partir desse ponto você vai lá e vai lapidando isso. Isso me serve, isso não me serve. Eu vou melhorando aqui, ó, toda a parte de valores. Ó, ele me sugeriu ali uma ideia de visão, uma ideia de missão para esse negócio. Os valores organizacionais, ele me dá justificativa, o porquê que ele escolheu isso. Então, ele também dá uma perspectiva de por que essa missão, essa visão existe, né? Então, esse é o primeiro passo de um planejamento estratégico. Aí você vai construindo isso. Você copia, cola no Word e você vai montando ali o seu planejamento estratégico. Em segundos, você tem esse planejamento pronto, né? Pelo menos toda a ideia, a base disso você tem pronto. Aqui, por exemplo, tem uma matriz SWOT, né? Então,
Mesma coisa, ó, tá vendo? Tem o prompt ali, insira, insiro aqui o que é o meu negócio. Opa, deixa eu copiar ele de novo aqui. Insiro aqui o que já é o meu negócio e ele vai pegar esse prompt e ele já vai montando lá toda a parte de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Imaginem quanto tempo você levaria para montar isso. Aí vocês podem dizer, ah, professor, mas isso eu sei fazer. Eu sei, isso todo mundo sabe fazer. Mas quanto tempo se leva para fazer isso? Entende o que eu quero dizer? Então aqui ele já te dá isso tudo pronto, olha ali, ó. Então ele já te dá uma prévia da onde você pode iniciar. Olha aqui as forças do meu negócio. Forças. Olha, já É um explica caminho, tudo como faz. é um caminho que Fraquezas. vai conectando como engajar através de como construir um plano de marketing que engaja, Tudo, que tudo, ensina, tudo. conecta, E a de partir dessas como respostas, você vai avançando, você vai aprofundando, você vai conectando dentro da sua realidade, entendeu? Qualquer palavra desse prompt que você ajuste, que você refine, que você personalize, ele vai te dar respostas mais assertivas, entende? Então, assim, ele vai assumindo a identidade do seu negócio, ele vai se tornando um grande parceiro, né? Um grande consultor de bolso, que a gente diz, né? Que você pode resolver. Então, assim, isso para mais de 50 ferramentas. Então, e a gente fala aqui de negócios, a gente falou de estudo, e quando se trata de saúde mental, qual é a tua percepção sobre correlação chefe versus saúde mental? olha, a gente vive num mundo de excesso de informação, né? E isso, obviamente, traz ansiedade, que, obviamente, ela tem um impacto muito forte na forma como a gente processa essa informação e precisa acompanhar e assume responsabilidades, né? Muitas pessoas criam problemas, né, relacionados a esse overload de informação, né? E e eu sempre digo assim, uma das bases, né, da sua saúde mental é quando você desconstrói o medo à sua frente, né? Isso tudo faz parte de um medo latente que você tem de não conseguir atingir o objetivo, de não conseguir entender a ferramenta, de ficar para trás, de perder dinheiro, de perder emprego, de não ser competente o suficiente. O medo, né, pela neurociência, você desconstrói o medo através do conhecimento. O conhecimento desconstrói o medo. Quando você conhece, por exemplo, sobre cobra, sobre aranha, você para de ter medo de cobra e aranha. Você sabe quais que você pode mexer, qual você não pode. Quando você tem conhecimento sobre uma ferramenta, você consegue desmistificar isso, sabendo que você tem a condição de trazer ela para o seu lado. A falta de conhecimento, ela traz atenção. Então, assim, no fundo, as pessoas têm medo de não conseguir assumir isso como algo que as beneficie. E aí o cérebro faz o quê? Ele trata isso como uma ameaça, entende? Então você acaba entrando num pânico, um pânico interno, vamos dizer assim, a amígdala, né, a parte do seu cérebro responsável pela luta ou fuga, ela está sempre agindo, sempre lançando cortisol no seu sistema, sempre lançando adrenalina no seu sistema, né? E isso causa, obviamente, essa ansiedade, né? Todo essa falta de visão de futuro, né? Ou de um futuro mais negativo, entendeu? Então, eu acho que a melhor forma de você conseguir evitar esse tipo de dependência negativa é se aproximar do conhecimento, sabe? É se aproximar principalmente de pessoas que saibam o que estão falando, que construíram isso para suas vidas, né? Então, você vai seguir alguém, esse alguém te vende sucesso e esse alguém tem sucesso. Esse alguém vai te vender um planejamento financeiro, ele tem um planejamento financeiro, ele sabe. Então, assim, palavras bonitas a gente percebeu aqui que o chat cria para a gente. Né? Agora, aplicar isso para a sua vida, né? Botar isso de uma forma prática, tirar resultado, mostrar como faz, né? Isso ainda, eu acho que é o grande filtro,
que vai fazer com que você se aproxime de pessoas que te impulsionem para frente, sabe? Eu faço isso para mim. Eu seleciono muito as pessoas que vão trabalhar comigo, as pessoas que eu vou visualizar, né? A gente sabe, você é psicóloga, a gente sabe que o nosso comportamento é reflexo do que o nosso cérebro absorve. Então, assim, você não pode mudar um comportamento se seu cérebro só absorve porcaria, né? É a forma como ele processa a informação que ele tem, que ele te devolve como um comportamento. Então, a partir do momento que você se aproxima de informações úteis, né, de coisas relevantes, esse cérebro vai ter um processamento muito mais refinado, né? Você vai ter uma performance maior, que é o reflexo de tudo que você absorve, né? E é isso, assim, não tem muito segredo, sabe? Eu cheguei a desenhar um esquema muito funcional, assim, de como você tem sucesso e como você tem fracasso. Tem um curso de neurocomportamento que eu mostro isso, né? E é muito simples, sabe? É muito simples, assim, é o que você consome é o que você é, não tem jeito, sabe? Uhum. Fala um pouquinho mais sobre neurocomportamento e como isso impacta nos nossos resultados, na nossa jornada, avançando um O, o, pouquinho mais o, o adiante. neuro, o neurocomportamento, na verdade, é uma redundância estratégica, né? Porque o comportamento ele vem de uma base neural, obviamente, né? Consciente ou inconsciente. Então, assim, muitas vezes a forma como eu me aproximo da câmera, a forma como eu mexo as minhas mãos, como eu trabalho a intensidade na minha voz, ela pode vir de um âmbito inconsciente. Então, eu estou trabalhando isso, o meu cérebro está trabalhando isso, mas ele vem processando sozinho, sem que eu dê conta disso. O que eu defendo? Eu defendo que quanto mais você souber que bases neurais estão sendo ativadas, você vai tomar mais conta de você e deixar menos isso a parte automática do seu cérebro. Porque nem sempre o que é bom para o cérebro é bom para a gente. Para o meu cérebro, ele prefere fazer com que eu vá para a praia do que eu estude. Por que ele vai querer que eu fique estudando, né? Queimando energia em algo se eu poderia estar na praia? Então, quando eu penso em praia, ele vai liberar lá a dopamina, né? Para me induzir quimicamente a fazer algo que me dá mais prazer. Mas a partir do momento que você consegue mostrar para o seu cérebro que ele tem uma recompensa no seu esforço, ele vai entender que aquele esforço ele também vai te dar prazer futuro. Então, por exemplo, o que é um vício? Um vício é um prazer antes da dor. E o que é uma virtude? É uma dor antes do prazer. Entendeu? Então, assim, quando você tem um comportamento virtuoso, é porque você tomou conta do seu cérebro a ponto de que você pede a ajuda dele para um momento mais complicado para que você colha depois uma recompensa futura. Então você vai perder um final de semana fazendo um curso, mas depois ele vai ser recompensado quando você conseguir alcançar o seu objetivo. Isso no início dói, é como ir para academia. Nenhum cérebro concorda que você vai gastar energia à toa. Há 200 mil anos atrás, um Neandertal não ia para academia porque ele só levantava a hora que tinha que caçar. Um leão não faz Cooper. Por quê? Porque toda a energia que ele gasta é uma energia vital. Ele não sabe quando vai comer depois. O nosso cérebro é igual, é primitivo e igual. Então, ou seja, ele não vai gostar que você levante cedo para ir para academia. Mas a partir do momento que ele começa a perceber que você acaba tendo mais saúde, acaba tendo mais reforço muscular, acaba se sentindo melhor, acaba ganhando autoestima, ele começa a te recompensar por isso. Então, assim, o hábito, ele se constrói a partir do momento que você recompensa o seu cérebro. Agora, vamos conectar isso à inteligência artificial. No início, vai ser doído, porque é algo novo, é algo que vai te dar medo, é algo que você não tem informação, mas quando você começa a recompensar o seu cérebro por uma performance maior, a neurociência e a inteligência artificial se conectam, entende? Em algo que vai te dar prazer produzindo algo que você gosta. Então, no início, você monta um curso, você tem receio que alguém vai te fazer uma pergunta e tal, mas quando você acaba dominando aquele assunto, você está dando uma aula se divertindo e as pessoas ainda te pagam para isso. Entende? Você une os dois mundos, entende? Então, assim, a minha proposta é essa: é a partir do conhecimento, você ter prazer em fazer algo que te leva ao sucesso, entendeu? Sensacional. Eu vou querer avançar um pouquinho aí, Alexandre. Eu quero Bora. entender a tua rotina. Como
funcionam os teus dias? Como você coloca tudo para ter performance emocional, profissional, com a família, nos Ah, negócios, no exterior, enfim, conta para nós. Como você faz então, tudo se encaixar? assim, isso eu acho que é difícil. Você não aprende isso com ninguém, sabe? Você aprende através do que muita gente se engana quando confunde a relação emocional em emoções positivas e negativas, né? Por exemplo, uma tristeza, as pessoas entendem isso como uma emoção negativa. Uma raiva, as pessoas entendem isso como uma emoção negativa. E não existe emoção negativa. Existem emoções que você gosta de sentir e emoções que você não gosta de sentir. A tristeza, a frustração, ela tem uma função na sua vida. A partir do momento que você se frustra, que você fica triste com algo, o seu cérebro te dá a oportunidade de aprender com esse evento. Quando você aprende com esse evento, você se torna alguém que valoriza mais determinados pontos e não valoriza tanto outros, entende? Então, assim, a minha mudança para cá, eu digo assim, ninguém se muda para Portugal, ninguém se muda para fora do seu país, ninguém deixa tudo e vai morar em outro lugar. A pessoa se transforma. Você precisa se transformar em outra pessoa. Eu, quando estava no Brasil, eu dava graças a Deus quando chegava em casa, não queria sair, não queria fazer nada. A gente trabalhava para manter uma vida, um certo tipo de vida, sabe? Que aqui em Portugal a gente se desconectou completamente disso. Então, assim, o valor que eu dou hoje é muito mais para experiências positivas do que comprar coisas, do que, sabe, do que obter coisas, sabe? Então, assim, hoje a gente se permite viajar 3, 4 vezes por ano, conhecer países, conhecer lugares, entende? Então, essa é a experiência que eu levo para mim hoje. Então, assim, a gente acaba percebendo que, sim, você tem um ponto onde você ganha o suficiente, entende? E o suficiente é ótimo, entende? Mas isso você só aprende quando você perde muito também, sabe? Então, assim, é interessante isso, porque às vezes eu tento explicar, as pessoas não conseguem entender e elas acham que ter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro é importante, e eu digo que, cara, a paz é o mais importante. Sabe, às vezes eu vou entrar num projeto, ou me convida para alguma coisa e eu penso assim, quanto que isso vai roubar da minha paz? Então não vale, eu não quero mais, entende? Eu não quero mais trabalhar com quem eu não gosto. Eu não quero mais É, defender propósitos que eu não gosto. Eu não quero mais ter que estar numa sala de aula com pessoas que eu não gosto, sabe? E não é por dinheiro, é por paz, entende? E a paz é isso, assim, quando você encontra a sua felicidade dentro do que você já tem, sabe? eu Eu sou muito defendo mais na feliz, minha. às vezes, dando uma aula lá, por exemplo, esse dia eu fui dar uma aula na turma dos meus pequenos, né? Fui explicar a profissão do pai para eles. E eu estava muito feliz lá, sabe? Eu não estava ganhando nada, obviamente, né? Mas eu estava feliz explicando para as crianças o que que eu faço. E às vezes eu estou muito mais feliz lá do que às vezes numa sala de aula, ou às vezes numa mentoria de alguém que não quer entender, ou alguém que, sabe, está com algum problema. Então, assim, é isso, é a felicidade. Se você consegue enxergar essas sutilezas, entendeu? Eu acho que isso é a inteligência. A inteligência é isso, sabe? Para onde você olha, para onde você busca, qual é a tua fonte assim de conhecimento, de desenvolvimento, além do chat? Eu acho que a minha família, né? A família da gente, ela é. Eu sempre digo, né? Ensina-se que nós sustentamos os nossos filhos, né? Mas a gente acaba percebendo que é eles que nos sustentam, né? Então, eu acho que dar exemplo é a melhor coisa que você pode fazer. O exemplo, ele comunica 60 mil vezes mais do que as palavras, né?
Então, assim, eu mostro que é possível alguém com dislexia ter um doutorado, eu mostro que é possível a gente escrever um livro, eu mostro que é possível alguém pagar para te ouvir, eu mostro que é possível você poder trabalhar em casa, eu mostro que é possível você poder escolher uma profissão que te faça feliz, eu mostro que é possível você ganhar dinheiro trabalhando com o que gosta. Agora, a escolha é deles, sabe? Como vão fazer isso? E, e a partir do momento que você consegue se tornar referência para outras pessoas, da vida que você leva e o que você ensina, né? E isso é o que nos paga mesmo, sabe? No fundo é o mesmo que nos paga, assim. Quando você consegue criar algo que muda a perspectiva das pessoas, que elas fazem, uau, que coisa bacana. E tangibilizar isso num produto, sabe? E a inspiração, ela vem de tudo, assim, eu tô parado num sinal, às vezes, e vem uma ideia, eu anoto no meu telefone, isso aqui vai servir para rola tal. Às vezes eu preciso de uma solução, eu não acho, eu durmo, eu sonho com essa solução, sabe? Eu entro em flow muito rápido. Então, às vezes eu tô trabalhando, eu não sinto fome, não sinto sede, não sinto nada, porque eu tô em flow, assim, eu consigo abstrair de tudo e viver aquilo, sabe? E esse Você livro, ele atribui, foi feito, esse livro ele foi escrito em 1 mês e meio, sabe? Porque eu entrava em flow e começava a escrever ele, assim. você atribui isso à paixão, interesse, criatividade, a habilidades emocionais? É, é, é impossível você ter sucesso numa profissão sem amar essa profissão. É impossível. Eu não conheço ninguém, sabe? Ninguém que tenha sucesso no que faz, que não ame o que faz. Não conheço. Uhum. É muito incrível te ouvir e ficar pensando, né, nas infinitas possibilidades que a gente pode construir quando a gente se permite, né, se conectar com a gente, com aquilo que a gente tem as possibilidades, né? Você é extremamente disruptivo em todos os pontos, em todas as frentes, né? Enfim. Tem alguma coisa aqui que eu não te perguntei, mas que você gostaria de deixar como mensagem nesse podcast? Hum, como eu te encontro, né? Então, o meu Instagram, né, é onde eu consigo me comunicar com as pessoas, porque assim, eu odeio rede social, preciso confessar isso, né? Eu falo isso sempre, eu tenho pavor de rede social. A rede social, para mim, é uma ferramenta que eu encontrei de conseguir me comunicar com as pessoas. O meu canal no YouTube foi algo completamente sem querer que eu iniciei. Eu, antigamente, imprimi alguns artigos, né, para os alunos lerem antes da aula. Quando eu chegava na aula, ninguém tinha lido porcaria nenhuma. E eu disse, cara, vocês não conseguem ler. Ah, professor, são 3 páginas. Eu disse, 3 páginas só para nós ler. Aí eu perdi uma aula lendo o artigo, então eu comecei a gravar vídeos, né, e mandava para eles antes da aula. E aí esses vídeos eu começava a subir no canal e o canal começou a ficar legal. E aí eu aproveitei o Covid para inserir a neurociência na vida de vários profissionais, também gravei, coloquei lá, e aí surgiu o canal sem querer, sabe? O Instagram é uma ferramenta rápida, né, com uma imagem rápida, uma conexão muito rápida para mim e funcionou bem para mim. E ali eu consigo colocar as dicas de livro, então tem mais de 30 dicas de livros já no Instagram. Então, às vezes um aluno me pede, professor, dá uma dica de livro, eu falo assim, ó, vai lá no Instagram e olha, porque eu não sei a sua realidade. Então, assim, eu não sei o que você busca. Então, você vai lá e olha os resumos e vê qual é o livro que melhor se encaixa na sua vida, sabe? Então, eu comecei a tratar as coisas assim. Eu vejo uma coisa na rua, eu digo, cara, olha, esse insight é legal, vou criar um post disso, vou explicar esse comportamento, sabe? Aí eu coloco lá, agora deu lá a enchente no sul, eu expliquei assim como é que o cérebro funciona num momento como esse, sabe? Então, assim, eu tento ajudar as pessoas explicando os seus comportamentos, sabe? O que eu faço dentro das empresas, assim, por que que um funcionário agiu dessa forma? Pô, vamos entender qual é o contexto e como é que o cérebro dele processa a informação, porque a lei é uma coisa, a política da empresa é uma coisa, agora o comportamento é completamente diferente, a forma como a pessoa processa, sabe? Então, a partir do momento que eu consigo explicar essas disfuncionalidades, eu acho que as pessoas se tornam mais lúcidas e mais donas de si, né? Excelente. Olha só, essa era a próxima pergunta, já era a próxima provocação, onde a gente te encontra, mas como você já trouxe, excelente.
que eu quero propor aqui para quem está nos assistindo, ouvindo nesse momento? Eu vou deixar um form aqui nesse episódio, pesquisando quem gostaria de aprender mais sobre inteligência artificial, inteligência emocional. A gente conversou algumas coisas bem especiais aí antes de iniciar esse podcast, essa gravação, para que a gente possa pensar como ajudar as pessoas ainda mais. Você me disse como, eu vou ver como as pessoas reagem aqui nesse podcast, e aí eu te chamo para a gente fazer algo muito especial com elas. O que você acha? Topa? Legal, legal. A gente tem a questão das compras dos livros também, né, Fernanda? Que Isso aí. é um, sei lá, um presente, um bônus, eu não sei como chamar isso, mas, por exemplo, você é empreendedor, você tem a sua empresa, né? Se você compra de 20 unidades para cima do livro e você distribui para sua equipe, eu me proponho a fazer uma masterclass com o seu time, explicar como o livro funciona, como é que a gente pode aproveitar isso melhor. Então, assim, é um bônus aí que vem, né, como dizia meu pai, um plus a mais, né, que vem acompanhado, né, desse investimento que você faz, né, e da confiança que você me dá em comprar essas cópias para a sua equipe, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está ajudando, que você está ajudando, é também uma forma que eu posso te ajudar a melhorar essa usabilidade, né? Então, isso eu posso fazer para você. A gente reúne aqui, então, no movimento com o podcast Saia do Rascunho, para trazer você para uma masterclass super exclusiva conosco, então. Fechado? Legal. Alexandre, muito obrigada. Eu vou colocar na descrição do podcast onde te encontrar no Instagram, no YouTube. Sabe que eu estou aqui para servir, eu sou extremamente apaixonada pela Europa, já estive palestrando em Portugal, daqui a Legal. pouquinho vou estar aí, está na Europa também. Então, o que precisar, estou aqui, conta comigo, vou te chamar, porque nós conversamos no backstage aqui dessa gravação, à disposição para servir e com certeza na expectativa para ler cada capítulo, cada ferramenta e poder levar cada vez mais, né? Eu com o meu grupo de empresários, o Titanium Partners, ferramentas essenciais para fazer acontecer, realizar e transformar os resultados dos negócios. Então, por aqui você ganha uma fã, um movimento bem especial. Conte conosco. Muito Legal, obrigada. gente. Muito obrigado a todos que ouviram a gente e fico à disposição, né, para responder as perguntas. Obrigado, Fernanda, mais uma vez pelo convite. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Muito obrigada. Até mais. Feito.